Tudo sobre incerteza. Existe um mundo onde nada é o que parece. Um mundo tão pequeno que você nem consegue ver. O mundo dentro do átomo. Para ver os átomos de uma bola de basquete, você teria que aumentá-la até o tamanho do mundo. E aí o átomo seria do tamanho de uma uva. Para ver dentro do átomo, aumente-o até o tamanho da Catedral de São Pedro, em Roma, com 14 andares de altura. O núcleo desse átomo seria do tamanho desta partícula, um grão de sal. Quaisquer partículas dentro do átomo seriam grãos de poeira. Todo o resto, espaço. As regras aqui no mundo dos átomos são chamadas de mecânica quântica. A física de Newton é ótima para coisas grandes, mas aqui a lógica de Newton não dá certo. A mecânica quântica dá, e é estranha. E falando em estranho, este é Quark, um mecânico quântico. Ele é uma invenção. Ele representa a incerteza, um tipo de Hamlet feliz, continuamente surpreendido pelo mundo. Casa randômica. E o palco para Quark, uma outra invenção. Vamos chamá-la de casa randômica, um tipo de teatro. E como você verá, às vezes é um teatro do absurdo. Como a mente de Quark, é um lugar de fumaça e espelhos. O mostruário para a coleção dele, eu enfatizo a coleção dele de produtos da mecânica quântica. Que tal 6 bilhões de dólares apenas em tecnologia de imagem médica? Medicina nuclear, 100 milhões de exames de laboratório. Armas nucleares, 30 bilhões de dólares por ano. E 40 bilhões de dólares em energia nuclear. São muitos átomos. 30% do produto nacional bruto do mundo são devidos ao conhecimento de como as partículas subatômicas se comportam. Bem-vindo. E sem elétrons? Bom, não há programas de entrevistas. Mas há um outro lado da mecânica quântica. Sob a quadradice da realidade em que nos baseamos, há um mundo selvagem e louco. Por exemplo, a realidade que vemos pode, na verdade, não existir. A mecânica quântica é estranha. A física de Newton é lógica. E todo mundo pode pegá-la. Você nem tem que convencer as pessoas. Se instalar a maçaneta próximo da dobradiça, vai ser bem difícil abrir a porta. Isso é intuição. Não há intuição na mecânica quântica, porque estamos lidando com átomos. E não temos experiência com átomos e a disciplina que tivemos que aprender. A mudança em nossa intuição foi tremenda. Isso é realmente sem igual. Por exemplo, podemos estar trancados em um universo entre muitos outros. No universo em que habitamos, na Escócia, há um esporte curioso no qual um homem usando um kilt arranca um poste telefônico e o arremessa de cabeça para baixo. Isso é muito estranho. Mas pode haver um universo onde o poste de repente salta no ar e é apanhado por um homem muito surpreso de saias. Bom, é contraintuitivo por causa de toda a nossa experiência como seres humanos. Ela lida com coisas macroscópicas, lida com coisas que são compostas por bilhões de átomos, tanto que a nossa percepção da estrutura atômica é muito sutil.
Ou seja, nós não temos uma experiência real com ela. É como a ficção científica, onde os viajantes do tempo pousam em um planeta e nada está certo. As maçãs sobem e não caem. E todas as regras que aprendemos, todas as armas intelectuais que tínhamos para entender a natureza, não funcionam. Houve uma época em que tudo era ordenado e lógico, em que uma pessoa podia confiar no bom e velho senso comum. A vermelha é na caçapa do canto. Por exemplo, a segunda lei de Newton. A aceleração de uma partícula é igual à força imposta dividida pela massa das partículas. E dá certo. Conhecemos as condições e conhecemos o resultado. Mas aí veio Einstein com a sua teoria especial da relatividade. Dois observadores diferentes podem ver duas realidades diferentes. Se uma bola pudesse viajar próximo à velocidade da luz e você pudesse ver, sua massa ficaria muito fina. Se você olhasse do ponto de vista da bola para as bolas estáticas, elas ficariam muito finas e curvas. A teoria geral da relatividade de Einstein diz que os objetos, por causa da gravidade, dobram o espaço à volta deles. Einstein empurrou Newton para o ponto de ruptura, mesmo para coisas grandes. Mas para as coisas pequenas, um único átomo é a 10ª bilionésima parte de 1 centímetro. Ele pesa 1 milionésimo de 1 bilionésimo de 1 bilionésimo de 1 grama. Os elétrons pulam de uma órbita para outra. Este é um mundo onde Newton não funciona. Socorro! Temos que deixar de lado todos os nossos preconceitos. Se uma partícula nasce em A e vai para B, sabemos que é A porque nós a detectamos lá, clique. E sabemos que é B porque a detectamos lá, clique. Não temos ideia e nunca teremos ideia alguma de como ela foi de A para B. Desistimos da noção de que há um caminho de A para B. Se for uma bola de beisebol, de basquete, se for uma bala, sabemos que há um caminho. Na teoria quântica, se insistíssemos que tem que haver um caminho, íamos arranjar problemas terríveis, dilemas terríveis, e não seríamos capazes de projetar novos aparelhos de televisão. Sabe, o contrário é que é muito estranho. A mecânica quântica, felizmente, cresce gradual. Eu acho que se viesse tudo de repente, isso destruiria completamente a física. O meu problema ao explicar a ciência para plateias leigas sempre foi uma certa mulher que está sempre na terceira fila e sempre levanta a mão e diz: Tá. Mas o senhor já viu um elétron, doutor? Como vai? Eu sou a senhora Isaac. Uma pessoa muito pé no chão. Regras de Newton, está bem? Regras de Newton? Como quark, outra invenção. Um tipo de mãe de Newton. A senhora Isaac representa a calma de um mundo que é um relógio, onde tudo é lógico e sensível. Até átomos, quanta, essas bobagens. Um átomo é um núcleo que é orbitado por inúmeros elétrons, partículas sustentadas por forças. 1 é para hidrogênio, 2 é para hélio, 3 lítio, como pequenos planetas. Qual é a confusão? A confusão é que os planetas, por causa da gravidade, um dia vão cair no Sol. Então tudo e todo mundo vai ficar explodindo o tempo todo. Um universo muito instável. A vingança de Newton. A gravidade vai sempre nos puxar para baixo. O que parece acontecer no átomo é que o elétron pode pular para uma órbita menor. Quando faz isso, ele despende uma quantidade de energia chamada de quantum.
Ao pular para uma órbita mais externa, ele capta uma quantidade de energia. Parece que é um elétron por órbita e essas órbitas têm que estar em certos comprimentos de ondas. Nós conhecemos isso como salto quântico, de uma órbita de comprimento de onda para outra. Falando em comprimento de ondas, um jovem francês chamado Louis de Broglie, notando que os elétrons saltavam de um comprimento de onda para outro, sugeriu que os elétrons talvez não fossem partículas, que talvez fossem ondas. Então, o que é o elétron? Uma partícula ou uma onda? Que bom que perguntou. Sr. Isaac, olá, estou aqui. Ué, aqui. Experiência preferida. Experiência da fenda dupla. Ah, não. A fenda dupla, não. Vamos lá. Quark, armas aqui não. Não. Nada de armas. Sim, senhora. Tchauzinho. Senhores, desculpe. Continue. Linha de fogo. Carregue e prepare-se. Quando eu disser fogo. Parar. Fogo! 3 alvos com uma abertura, uma fenda entre um e os outros 2. Um grupo de balas atrás dessa fenda. Agora, 2 fendas ou aberturas entre os alvos. A linha de fogo. Carregue e prepare-se. Tirador preparar. Fogo! Um grupo de balas atrás da fenda 1 e da fenda 2. A experiência da fenda dupla com balas. A distribuição média das balas atrás das 2 fendas. Como se poderia esperar, uma mistura da fenda 1 e da fenda 2. Fire! Fogo! Tudo bem. Agora, as ondas. Vamos observar as ondas. Uma fenda, padrão do mesmo tipo das partículas. Uma concentração das ondas atrás da fenda aberta. Fenda 2 aberta, padrão do mesmo tipo das partículas. Uma concentração das ondas atrás da fenda aberta. As 2 fendas abertas, padrão muito diferente por causa da interferência da onda. O encontro das ondas na parte baixa anula umas às outras. O encontro das ondas no pico as amplifica. Assim não sabemos mais qual onda veio através de qual fenda. E a distribuição atrás das 2 fendas é inteiramente diferente do que a das partículas. Já chega? Tudo bem, vamos lá, vamos. Aqui temos... Espera aí. Claro que estamos ocupados. Estou sendo sério. Ótimo. Agora aqui. Agora, partículas subatômicas. No nosso caso, partículas de luz, fótons. São lançados desta fonte, ao longo deste tubo, para um receptor que está conectado a esta caixa acústica. E você pode ouvi-los. Cada clique é uma partícula. E no osciloscópio você pode vê-los. Cada pico é uma partícula. São partículas de luz. Então, agora que você pode vê-los, vamos usar um facho concentrado de luz. Um laser. Passando por uma fenda, há um padrão como as balas, as partículas. Passando pela segunda fenda, um padrão como as partículas, como era de se esperar. Abrindo as 2 fendas, e a propósito, essas 2 fendas, como você pode ver, estão muito próximas, porque o laser é um facho muito fino. Enfim, passando através das 2 fendas, surpresa! Temos um padrão de distribuição de ondas, embora estejamos falando de partículas.
partículas, balas, ondas de água e partículas de luz. Elas com certeza viajam como partículas. Na fenda 1 como partículas, na fenda 2 como partículas, nas duas fendas como ondas. Como ondas, não sabemos qual fóton passou por qual fenda. Como ondas, há uma forma de interferência de onda. Então, parece uma partícula, soa como uma partícula, mas age como uma onda. Ondas. O que sabemos sobre ondas? Uma onda é uma transmissão de energia através de um meio. Só a energia se desloca. A água só balança para cima e para baixo. Uma onda de som está sempre em comprimentos totais de onda, nunca em frações. Um prisma quebra a luz em comprimentos de onda. Na verdade, a luz se torna o rato de laboratório da física quântica. E o comprimento de onda parecia importante para todo o comportamento quântico. Foi Albert Einstein que juntou a luz e a estrutura interna do átomo. Isso foi chamado de efeito fotoelétrico e deu a Albert um prêmio Nobel. Eu quero mostrar o efeito fotoelétrico. Jogue luz em certos metais e os elétrons saem do metal. Ligue um fio e você tem uma corrente elétrica. Interrompa o facho e a corrente para. Liga um motor, as portas abrem e o supermercado lhe dá as boas-vindas. Você sabe quem inventou isso? Sabe? Albert Einstein inventou isso. A surpresa não é que a luz acelere os elétrons, mas que ela faça isso muito, muito rápido. As ondas movem as coisas lentamente. Então, se a luz é uma onda... Mas se a luz é uma partícula... As partículas movem as coisas bem rápido. Vamos lá! Não! Lá vai! O que está fazendo? Ah, não! Recarregar! Não! Então, de acordo com Einstein, a luz parece ser tanto onda quanto partícula. Ou pelo menos tem as propriedades de ambas e, portanto, é uma nova besta no geral. E o que estava ondulando, afinal? As ondas precisam de água ou ar, mas e a luz viajando no espaço? Nada onde ondular. Eu estou ondulando! Estou me afogando! Então talvez ela viaje como uma partícula e ondule quando chega aqui. Ondular? Ondular? O que é? O que é ondular? O que é ondular? É esta a pergunta para a luz, para os átomos, para todo o mundo quântico. E aqui está o homem que respondeu a esta pergunta, Erwin Schrödinger. No Natal, em 25, ele aproveitou o feriado. De repente, ele abriu um tremendo horizonte tentando dizer: bom, se os elétrons podem ser descritos por ondas, então deve haver uma equação matemática básica que podemos furtar, se quiser, da nossa experiência com ondas de água, ondas de som e ondas em cordões. E isso nos daria as propriedades de como os elétrons se deslocam sob a influência de forças. E então ele escreveu essa equação, que ficou estranhamente conhecida como a equação de Schrödinger. E a chave para quantificar essa equação foi a própria onda. E ele viu a onda como sendo o elétron, e o próprio elétron como sendo um tipo de objeto ondular. E aí ele chamou essas ondas, que eram manipuladas por sua matemática, ele as chamou de ondas de matéria. Mas havia alguma coisa errada com sua equação. E foi Max Born, em Göttingen, que percebeu, de repente, que a interpretação que Schrödinger deu às suas ondas poderia não estar certa. O que é onda não é matéria. O que é onda é probabilidade. E isso, na verdade, levanta um dos grandes quebra-cabeças e pontos contraintuitivos da mecânica quântica, que é que você não pode predizer, se você tem um certo elétron, o que ele vai fazer. Não há jeito de saber o que ele vai fazer. Partículas. Não há como saber o que a partícula vai fazer.
Mas a onda nos diz o que ela pode fazer, nos diz as coisas que ela pode fazer e ser. No átomo, uma onda tem todas as qualidades possíveis de uma partícula. E a partícula tem muitas qualidades definidas e atributos. Sua posição, velocidade ou momentum, sua massa, sua rotação. Mas se você observá-la, medi-la, aí a onda e todos os seus atributos desmoronam e temos uma partícula. Não é mais probabilidade, ela existe. Os físicos chamam isso de colapso da função de onda. O colapso da função de onda. As ondas são um quadro, um tipo de código, um diagrama da partícula e do que ela pode fazer. Agora é uma partícula fazendo seja lá o que for, mas não estando em toda parte fazendo tudo como uma onda. Mas quando você pensa que é seguro dizer que sabemos alguma coisa sobre o mundo quântico, que podemos medir alguma coisa, a medição aprofunda o mistério. Na verdade, a medição cria um mistério. Foi o trabalho deste homem, Werner Heisenberg, em 1927, que apropriadamente é chamado de princípio da incerteza. Tudo bem, Graudão. Situado no coração deste louquíssimo mundo quântico, eu lhe apresento o princípio da incerteza. Eu acho. Incerteza. Ele diz que você não pode medir dois atributos ao mesmo tempo que sejam opostos, ainda que ligados, como momentum e posição. Assim que você fixa o momentum de uma partícula, não faz a mínima ideia de onde ela está. Para olhar uma partícula, você deve usar algum tipo de radiação. Então você tem que atingi-la com uma outra partícula subatômica, como um fóton. E pode jogá-la a centenas de quilômetros, literalmente. Talvez o problema sejamos nós e nossas máquinas. É apenas uma medição. Não, parece que a incerteza é uma profunda função da natureza. Não estamos separados da natureza. Nós e todos os nossos trabalhos fazemos parte de sua certeza e de sua incerteza. A medida e o que é medido estão emaranhados, perdidos um no outro. Foi ao se adaptar que a incerteza da natureza foi revelada na hora da incerteza humana. Foi o início de um século incerto. E, ironicamente, foi a luz do intelecto que furou a velha ordem. Nietzsche declarou que Deus estava morto. Freud penetrou na confortável crosta da consciência em um escuro mundo inferior. Einstein, com pesar, desmantelou o mecanismo de Newton. Duas guerras mundiais foram quebrando as classes, o poder, a velha ordem. E neste vazio de incertezas vieram os tiranos, a certeza e os bárbaros. Mao, Stalin, Hitler. Uma certeza de propósitos. Uma certeza de raças. Uma certeza sedutora para os jovens. Uma certeza de bandeiras, de números. E uma terrível certeza de que poderia estar certo. E no meio disso tudo, Werner Heisenberg. Seu trabalho, incerteza. Sua vida, incerteza. Em uma época em que os cientistas e os intelectuais estavam fugindo da Alemanha, Heisenberg ficou para orientar o esforço alemão pela bomba atômica. Ele fez isso tão mal que houve quem dissesse que ele ficara para impedir a bomba e não para construí-la. O princípio da incerteza. Mesmo em suas visões posteriores do mundo quântico, ele preferiu a possibilidade, a probabilidade, mais do que a realidade.
Ele diz que há uma onda que Schrödinger achara na matemática, mas não devemos pensar nessa onda como uma coisa real se deslocando no espaço. Está lá apenas como um potencial. Potencial para o que pode acontecer se fizermos uma experiência. Mas ela não tem uma existência sozinha. Então, sempre temos que pensar na física como um tipo de conexão entre os fatos no mundo macroscópico, que são fatos reais, e no meio há objetos matemáticos, que podemos chamar de potenciais, que realmente, em algum sentido, não estão aqui ou ali. Eles são relevantes, mas não devemos pensar neles só como coisas reais que se deslocam, mas também como coisas que nos dizem o que é potencial para uma coisa real emergir. Esse também era o princípio básico na interpretação de Niels Bohr, que também diz que nunca devemos pensar que o mundo quântico realmente exista. O grande físico dinamarquês Niels Bohr, um homem de visões firmes, disse simplesmente: não há uma realidade profunda, só fenômenos. Partículas, ondas, quem liga? A matemática funciona, então muitos físicos assumem essa visão. Se os números funcionam, por que ir mais longe? Assim a loucura morre. Se você quer uma onda, é uma onda. Se quer uma partícula, é uma partícula. O que der resultado. Não é real, não é importante, diz Bohr. Mas o importante é o que você mede, porque aí se torna real. As ondas se tornam partículas. A medição se torna tão importante quanto o que é medido. Isso, na verdade, cria a realidade. Já que decidimos quando fazer a medição, nós derrubamos a função de onda e fixamos a partícula. Nós criamos a realidade? O melhor exemplo da nossa criação da realidade é a famosa experiência de raciocínio chamada de gato de Schrödinger. Você lembra de Schrödinger? Esta é uma caixa completamente lacrada. Se pudéssemos ver dentro dela, veríamos uma fonte radioativa, a decadência randômica de um átomo. A fonte tem 50% de chance de acionar um martelo para esmagar um frasco de ácido prússico, matando, portanto, o gato. Um observador tem que abrir a caixa para derrubar a função de onda em um dos dois estados possíveis. Lembre-se, antes da medição na mecânica quântica, há as duas probabilidades. O gato está morto ou o gato está vivo. Até que um observador olhe na caixa, o estado do gato é apenas uma onda. Ele está tanto morto quanto vivo. Newton, muito bem. Boa, Newton, boa. Boa, boa. Good, Newton, good. Cadê o Newton? Cadê o gato? Ah, a propósito, você precisa de um segundo observador para derrubar a primeira função de onda, e de um terceiro para a segunda, e um quarto para a terceira, e etc, etc. Você matou o gato! Você matou o gato! Você não matou o gato. Foi só uma experiência de raciocínio. Só um raciocínio. Dizemos que o gato deve estar vivo ou morto. Como sabemos? Bom, achamos isso porque quando olhamos para o gato, ou o vemos morto ou vivo. Nunca vemos as duas possibilidades. Temos uma possibilidade de que, na verdade, vimos o gato morto. Temos outra possibilidade de que vimos o gato vivo. No clássico modo de pensar, só uma dessas possibilidades pode se materializar, pode estar lá. Então, talvez o que aconteça conosco quando olhamos para o gato, na verdade, existimos em dois mundos paralelos. Um mundo no qual lembramos que vimos o gato morto e outro mundo no qual lembramos que vimos o gato vivo. E de algum modo miraculoso, a mecânica quântica está nos ensinando a absorver isso. Os dois mundos existem sem saber um do outro. Então é como uma nova existência junta. Não está nem aqui, nem ali. Realidades, quantas você quiser. Nós, seres humanos, os medidores, parecemos ser a vida e a morte do universo. Um gato morto hoje, senhor? Ou talvez prefira um gato vivo? O arquiteto-chefe dessa abordagem de realidades múltiplas foi Hugh Everett.
Nascido em 1930 e morto em 1982. Como aluno formado em Princeton, ele inventou uma coisa chamada Teoria dos Muitos Mundos. Nela, a função de onda não tem que ser derrubada. Ele diz que cada resultado possível, cada nova circunstância, cria um novo universo. Cada um deles igualmente real. Então não é necessário um observador para derrubar a função de onda. Não somos responsáveis pela criação do universo. Porém, podemos ser responsáveis por milhões de universos. Cada universo é inacessível para os outros. E qualquer percepção em qualquer um deles convence que eles estão na única realidade. Presumivelmente, há um universo onde o Sul ganhou a Guerra Civil, ou onde os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial, ou onde você pode ser santo ou pecador. Pense nisso. Tempo. E a coisa piora. O que a mecânica quântica faz com a noção de tempo fica além do entendimento. E eu digo isso literalmente. É surreal. Mas é fascinante. Ouça os próximos 3 minutos e ouça com atenção. Não há nada para ver, mas tudo para imaginar. Ou isso irá aborrecê-lo, fazê-lo se sentir um idiota, ou como a grande arte, lhe dará a sensação de estar à beira do entendimento de um mistério grande e importante. A natureza parece se comportar de um modo caprichoso. Isso levou Einstein, por exemplo, a dizer que não acreditava que Deus jogava dados. Ele não podia aceitar o fato de que a natureza parece jogar dados para decidir se vai acontecer uma coisa ou outra. A minha crença, e ela é que guia a minha pesquisa, é de que, antes de tudo, devemos reformular a declaração e fazer a pergunta: por que Deus joga dados? Ou seja, o que a natureza ganha? Suponha que tenhamos duas coisas, duas partículas que sejam exatamente a mesma coisa. E mesmo assim, no futuro, elas se comportam de modo diferente. Talvez o que a natureza esteja tentando nos dizer é que só o futuro nos dirá mais sobre o que as partículas eram antes. Suponha que, quando fizermos a medição no futuro, descobramos que um átomo se enfraquece depois do outro. Aí poderemos dizer, talvez, que estaremos aprendendo na hora que esse fato nos dá mais informações sobre o que aconteceu antes. Que havia uma diferença entre os dois átomos, mas a diferença só pode ser descoberta mais tarde. Se essa suposição é correta, isso significa que temos que assumir uma nova atitude em relação ao tempo. Eu tenho uma nova formulação onde a partícula ou cada sistema quântico é descrito em um dado momento por duas funções de onda e não uma. Uma função de onda que vem da última medição e se desenvolve na direção da pessoa, porque cada medição define uma função de onda. Mas uma outra função de onda que as pessoas até agora descartaram: a possibilidade da próxima experiência no futuro voltar. A próxima experiência definiu uma outra função de onda. Essa nova função de onda é relevante também para o presente. Então ela volta no tempo para o presente de novo. Então a descrição final da partícula em um dado momento é com duas funções de onda, uma vindo do passado e a outra vinda do futuro. À primeira vista parece que isso será terrível, porque podemos mudar de ideia e fazer uma outra coisa no futuro e mandar uma função de onda diferente. Até agora, todas as ideias de máquinas do tempo e de possibilidades do futuro voltar e afetar o presente sempre levaram a paradoxos terríveis, como: eu vou voltar no tempo e eu matei o meu avô, como é possível eu estar vivo? Mas o bonito disso é que só por causa desse chamado capricho da natureza com as incertezas é que há espaço no presente, por causa das incertezas, para poder enviar sinais do futuro que só irão mudar as coisas dentro dessa região de incerteza, mas não nos permitirá violar esse princípio sagrado da casualidade. E não haverá inconsistências lógicas. Então, a mecânica quântica é um meio de proteger a natureza? É um meio de proteger a natureza enquanto a permite usar o tempo de uma nova maneira. E se aprendermos a pensar no tempo de uma nova maneira, então talvez possamos fazer até mais do que apenas reformular a mecânica quântica, que foi o que fizemos até agora. E isso seria pensar em uma nova teoria onde esse novo mundo do tempo será ainda mais fundamental. A totalidade sem costuras. Para muitas pessoas, religiosas ou não, a ideia de uma totalidade única é atraente. David Bohm tinha uma teoria assim. Sob a superfície do fenômeno que vemos, disse ele, haveria uma totalidade sem costuras, não dividida, na qual existiria o mundo quântico. Cada objeto quântico está ligado ao outro. Há uma pequena demonstração elegante da totalidade sem costura de Bohm.
Dois cilindros, um dentro do outro. O espaço entre eles é preenchido com glicerina, porque é clara e viscosa. Injeta-se um fio de tinta na glicerina. Forma fio. Tudo bem? Tudo certo. Vira-se o cilindro interno e o fio de tinta desaparece em 3 rotações. No sentido do relógio. Não tão rápido. Desaparecendo? É, olhe. Está começando. É. Ele dissolveu? Não, ele não se dissolveu. Ele desapareceu, mas está envolvido pela glicerina. E agora? Agora gire de volta as 3 rotações. Ao contrário do sentido do relógio. Está se restaurando? Ah, está. Do explícito para o implícito. Para o explícito de novo. O quê? É mágica. Não, não é mágica. E ele não se dissolveu. A tinta ou qualquer partícula tem 2 ordens ou estados. Uma ordem explícita, onde a vemos separada, e uma ordem envolta ou implícita que Bohm chamou de implicante. É quando ela é parte de um todo geral que está interligado. Bohm disse que o objeto quântico é tanto onda quanto partícula. Uma onda não de matéria e nem de matemática, mas de informação. E ela guia a partícula. Cada onda-partícula está emaranhada com outra. Então, é uma totalidade sem costuras. Uma realidade profunda que existe sempre, enquanto o fenômeno vai e vem. Se serve de consolo, o universo não precisa de nós. Bohm restaura uma certa humildade à nossa posição e uma reconfortante unidade ao universo. Mais rápido do que a luz. Albert Einstein estava profundamente infeliz com a mecânica quântica. Ela violou o espaço, o tempo e o senso comum. Havia alguma coisa que não sabíamos sobre a teoria quântica. Einstein determinou o fim da bobagem. Então, crianças, o que diz a teoria especial da relatividade? Nada pode viajar mais rápido do que a luz. Por quê? Vocês podem perguntar. A teoria especial da relatividade diz que quando você se aproxima da velocidade da luz, a sua largura se achata para se tornar infinitesimal. Se você romper o limite da velocidade, a sua massa será infinita e isso é impossível. E você iria precisar de energia infinita. E no universo inteiro não há energia infinita. Einstein combateu isso. Em 1935, com Rosen e Podolsky, ele apresentou uma nova experiência de raciocínio. Gerar 2 partículas e deixar uma delas aqui na Terra, enquanto mandava a outra para uma galáxia distante 2 milhões de anos-luz. Sempre que a rotação de uma partícula for para a esquerda, a rotação da outra partícula tem que ser para a direita, já que a rotação total das 2 partículas tem que ser 0, a lei do momentum angular. Mas lembre-se, de acordo com a teoria quântica, o valor da rotação não é determinado até ser feita a medição. Então vamos deixar a partícula que ficou aqui na Terra girar para a esquerda. Como é que a outra partícula que está a 2 milhões de anos-luz sabe disso e automaticamente gira para a direita? A informação teria que viajar mais rápido do que a velocidade da luz e isso é impossível. Portanto, disse Einstein, a teoria quântica estava incompleta.
Havia alguma coisa que não sabíamos. Teorema de Bell. J.S. Bell provou matematicamente que, de alguma forma, aquela partícula em uma galáxia distante 2 milhões de anos-luz realmente sabia o que a outra partícula estava fazendo. Mais tarde, Alan Aspect provou o teorema de Bell em uma experiência de laboratório. Aspect enviou 2 partículas em direções opostas. Ele mudou a polarização de uma partícula em voo. Instantaneamente, a outra partícula mudou sua polarização para a oposta à da primeira. Então, o que seria isso? Uma totalidade sem costuras, com ondas piloto que guiam as partículas, ou comunicação mais rápida do que a luz? Obrigada. Muito obrigada. Há quem diga que o teorema da interconectividade de Bell é o maior avanço de todos os tempos da física. Pelo menos é um trabalho definitivo para o futuro dessa ciência. Então você pode ver que o teorema de Bell toca em todas as ideias básicas que tínhamos na ciência. Toca na noção da velocidade da luz como um limite de velocidade cósmica. Pela teoria especial da relatividade de Einstein, nada pode ir mais rápido do que a velocidade da luz. Ele toca nos nossos conceitos de espaço. Ele parece indicar que estamos em conexão com todos os pontos do espaço. Como podemos estar em conexão com todos os pontos do espaço, todos os pontos que são relevantes para as nossas experiências, por mais distantes que eles possam estar? Ele toca em nossos conceitos de tempo. Como podemos preparar experiências para que o que medimos influencie a história do objeto antes mesmo de medi-lo? É uma enorme arrogância cósmica acreditar que podemos prosseguir com uma declaração de que nada existe, a menos que o observemos. No coração da mecânica quântica está a incerteza. Não apenas o princípio da incerteza, mas todo o conceito da incerteza. Ele parece cativante, se espalha por toda a ciência. Mas nós sabemos que a mecânica quântica funciona. Olhe em volta, olhe à sua volta. Só não sabemos por que funciona. Só podemos dizer que a natureza parece ser assim. A palavra incerteza por toda parte. Eu soube que os cosmólogos gostam da teoria dos muitos mundos de Everett. E talvez seja só por causa da segurança do emprego. Porque muitos mundos têm muitos cosmólogos. O iniciozinho do universo foi um evento quântico. Nós todos viemos de uma única partícula. Quem fez desmoronar a função de onda dessa partícula? Quem deixou o primeiro gato sair do saco? Agora ouvimos falar em computadores quânticos com muitas funções paralelas e que há códigos quânticos invioláveis, códigos baseados nos princípios da incerteza e que podem ser muito importantes por causa da privacidade, da propriedade, da comunicação pela internet e tudo isso. Ouvimos falar sobre a biologia quântica, e aí, é claro, há o santo graal da física moderna, que é a gravidade quântica. Como a gravidade se comporta na reduzida escala atômica. O princípio da incerteza pode ser chamado de princípio da tolerância. Tolerância no sentido de engenharia, sim. Eles fazem funcionar, mesmo se o ajuste não for perfeito. Mas tolerância no sentido humano, precisamos ter pessoas perguntando umas às outras: o que você acha? Qual é a sua opinião? Pode ser confortante para muitas pessoas ter certeza. Certeza de que você vai comer, certeza de que vai beber, de que vai fazer amor. Mas certeza absoluta é entorpecimento e enfado. Nós precisamos da incerteza. É o único modo de prosseguir.